Docs Tour, visitando teses recentes no campo do turismo. Olá a todos que estão conosco para mais um Docs Tour, uma iniciativa do Programa de Pós-Graduação em Turismo e Hospitalidade da Universidade de Caxias do Sul. Essa série de encontros tem por objetivo conversar um pouquinho mais sobre as teses de doutorados que foram concluídas nos últimos 2 anos. E estamos aqui hoje para ouvir o Rafael Ferro, mais um doutor recente, para conversar um pouquinho sobre o que foi a sua tese, como é que foi esse processo de doutorado, mas principalmente o resultado, né? A tese que foi defendida na Universidade Anhembi Morumbi, no programa de pós-graduação em hospitalidade. Rafael, bom ouvi-lo, seja bem-vindo. O que é a sua tese? Muito obrigado, professora Suzana, pelo convite. Obrigado, Felipe, também pelo convite. Fico muito feliz de ter a oportunidade de falar um pouco mais sobre a minha tese, né? E respondendo já a primeira pergunta da professora Suzana, a minha tese ela se voltou especificamente para entender a posição da gastronomia, né, os estudos da gastronomia, dentro do campo do turismo e hospitalidade. Então, eu quis entender o que exatamente era falado sobre gastronomia, quem eram as pessoas, os pesquisadores que estavam envolvidos nessas pesquisas em gastronomia e com que perspectivas, né, a gastronomia era tratada e, especialmente nesse último ponto, né, entender exatamente que pontos que levariam ela a se desenvolver enquanto um campo científico mais autônomo em relação a esse campo que é o turismo e a hospitalidade. Então, basicamente, essa era a minha tese. Qual é o título e o orientador? O título era Pesquisa em Gastronomia no Campo Científico do Turismo e Hospitalidade, Configuração, Forças de Pressão e Tendências Teóricas. A minha orientadora era a professora doutora Miriam Rejoski. E o que tu podia nos adiantar ou nos complementar sobre os resultados encontrados? Bom, acho que a minha tese ela ficou dividida basicamente em 2 partes, né? Tem uma parte que eu fiz um levantamento cientométrico, né, da produção científica. Essa parte talvez fique muito descritiva para eu ficar falando aqui, então eu vou me focar na segunda parte, que é a parte mais com as entrevistas com pesquisadores relevantes, né, dessa interface que eu chamei, né, a interface entre a gastronomia e o turismo e a hospitalidade, porque eu adotei como premissa, na verdade, que a gastronomia é um campo científico próprio. Então, alguns pesquisadores não concordam com essa perspectiva, mas na minha tese eu tomei isso como premissa e eu considerei, então, que existe uma interface entre gastronomia e turismo e hospitalidade. Então, os principais resultados dessa segunda parte da tese foi eu ter descoberto que existem forças de pressão acontecendo nessa interface que vão desde uma força que vai ajudar a gastronomia a se desenvolver enquanto um campo autônomo, que parte, muitas vezes, do próprio campo da gastronomia, e não como se fosse um empurrão do campo do turismo e hospitalidade para que ela saia, né? No sentido de uma mãe, né, trazendo o filho a uma nova vida e realmente criando autonomia para essa criança. Não foi nesse sentido que eu identifiquei, foi no sentido mais de movimentos dentro do próprio campo da gastronomia, que tentavam, né, se deslocar um pouco fora do campo do turismo e hospitalidade. Eu chamei isso de forças heréticas, porque a minha base referencial teórica, ela foi em Bourdieu. Então, toda análise de campos científicos, eu tentei utilizar ao máximo as referências, até mesmo de linguagens, para explicar esses movimentos, essas dinâmicas que acontecem dentro de um campo científico, né? E aí, por outro lado, além das forças heréticas, eu também identifiquei forças de dominação, que eu chamei. Tudo isso, tanto os termos, o herético quanto de dominação, são termos próprios do Bourdieu, né? Eu só fiz pequenas adaptações. E eu identifiquei nessas forças de dominação que a gente tem principalmente estruturas assim, que eu digo, linhas de pesquisa, linhas de pensamento já definidas, linhas editoriais dos periódicos que reforçam alguns vieses da gastronomia dentro do campo do turismo e hospitalidade. Essas forças de dominação, elas tentam manter sob tutela a gastronomia dentro do campo de turismo e hospitalidade, ou seja, só pode se pesquisar gastronomia sobre determinados
vieses teóricos e metodológicos, se você quiser pesquisar lá no turismo e hospitalidade. Então, essa dinâmica antagônica entre forças heréticas e forças de dominação foi o principal achado que eu tive. E aí eu fui elencando, né? Então forças heréticas são isso, a partir das entrevistas dos pesquisadores. E forças de dominação são essas, né? Então eu fui realmente captando nas falas desses pesquisadores o que eles achavam dessa dinâmica do campo, entre os campos, né? Então a gente pode pensar que existem 3 campos de dominação: o turismo, a hospitalidade e a gastronomia. E como se dá na tua tese a questão de uma epistemologia da gastronomia? A minha tese diz, não é bem o foco da tese discutir a epistemologia dela, apesar de ser um tema que eu gosto muito, é muito caro para mim. Ela aponta, de fato, que a gente precisa constituir um corpo de conhecimento próprio, né, de saberes. Na verdade, eu estou indo para uma linha mais Foucaultiana agora, estou saindo do Bourdieu e indo para mais Foucault. Então, eu estou transformando alguns termos, né, meus, mas ainda utilizando os termos da tese. Esse corpo de conhecimento existente na gastronomia, e eu sou formado em gastronomia, eu venho da gastronomia, então o meu diálogo com a gastronomia é muito diferente dos pesquisadores, inclusive com quem eu entrevistei. Eu vejo a gastronomia, e aí a parte de um princípio ontológico, na minha opinião, de enxergar a gastronomia de outra forma, né? E aí sim que eu posso, a partir desse questionamento ontológico do que é a gastronomia e como enxergá-la no mundo, é que eu posso reforçar que as epistemologias existentes que pairam sobre a gastronomia na atualidade, elas não são condizentes com a complexidade que esse campo gostaria de ter. Tá? Mas o que é a gastronomia para você? Eu posso até citar aqui o meu conceito de gastronomia, porque eu fiz uma breve revisão de gastronomia, de conceitos de gastronomia. Eu tenho um artigo com 9 pesquisadores, né, todos gastrólogos e mestres ou doutores, que a gente ainda tem essa dúvida até hoje, né, o que é e o que não é. E uma recente palestra que eu dei também, eu falei, olha, na minha opinião, a gente não deveria fechar em nenhum conceito de gastronomia. Cada um vai utilizar aquilo que é interessante, porém, a gente precisa começar a delimitar o que é objeto e o que não é objeto de gastronomia. Mas o meu conceito é que a gastronomia ela tem que ser entendida como, primeiro, um campo, e aí já vem a perspectiva bourdieusiana, mas é um campo de conhecimento e prática sobre alimentos e bebidas, quanto às suas respectivas etapas de produção, distribuição, preparo, consumo, orientado por técnica, ritual de convivialidade, regras sociais, com finalidade de status, estetização, prazer, definidas de maneira reflexiva. Então, reflexiva aqui, abre parênteses, é uma questão objetiva, ou seja, material, de disponibilidade, econômica, socioeconômica, e contextual, então histórica, né, daquela região, intermediada por discursos legitimadores de mudança ou salvaguardas proferidos por agentes principais como profissionais da área, mídia, que é muito influente na gastronomia, e os próprios consumidores. Então, isso é a minha perspectiva, advindo até de uma ótica bourdieusiana. Então, esse é o meu conceito que eu defendi na tese. Rafael, se a gastronomia se constitui como esse campo e o turismo como essa força de dominação que não deixa ela escapar e ao mesmo tempo se apropria dela como um objeto, com a hospitalidade ela teria essa mesma relação? Sim, então eu acho que eu agora estando na posição como professor do PPG de hospitalidade, e isso já tinha sido um apontamento da professora Beth Wada, ela estava na minha banca, né, de tese, e foi um apontamento realmente muito profícuo para o meu pensamento e posteriormente agora para a minha atuação, né? Que é, na tese, eu considerei o segundo campo, você tinha mencionado 3, na minha tese eu considerei turismo e hospitalidade como um campo único, porque nós temos os periódicos, meus objetos na primeira parte foram os periódicos de turismo e hospitalidade, e eles são dentro da área de turismo e hospitalidade. Então, nesse caso, eu considerei como um campo só.
Isso é uma limitação da minha tese de não ter observado outros meios de comunicação científica, né? Eu trabalhei com artigos de periódico. Mas, voltando a essa discussão do campo da hospitalidade, quando a Beth Wada fez esse apontamento na minha tese, na verdade, o grande cerne da contribuição da minha tese foi demonstrar um pouco mais claro, porque Bourdieu, muitas vezes, ele é prolixo, e quem lê Bourdieu, ele sabe como é difícil interpretar, muitas vezes, a perspectiva dele, a pragmática das dinâmicas que existem entre determinados campos. Como a gastronomia é um campo muito recente, e é um campo, vamos dizer assim, pequeno, foi muito fácil de eu conseguir elencar os elementos estruturantes desses campos e dizer, tá aqui, as dinâmicas estão acontecendo dessa forma. Então, isso pode ser aplicado numa outra pesquisa que alguém tiver interesse em desenvolver, de pegar esse modelo, né, de forças heréticas e de dominação e aplicar isso a outros campos que têm esse tipo de problemática, que é o caso da hospitalidade. E isso foi, então, uma indicação da Beth Wada em relação à minha tese. Porque a hospitalidade, ela tem esse movimento de desvinculação do turismo, porque ela tem interesse em outros objetos, em outras perspectivas teóricas e epistemológicas. Então, acaba que eu só não sei até que ponto que a gente vai chegar se a gente começar a criar diversos microcampos, né? Porque aí as lutas simbólicas entre esses campos vão ser tantas que eu não sei até onde isso vai ser tão benéfico. Mas é a dinâmica própria de uma ciência mais pós-moderna, né, numa linha mais contemporânea, de não existir tantas barreiras, as coisas serem mais orgânicas e parar de existir áreas definidas e modos de se fazer ciência tão definidos. Então, quando você diz sobre hospitalidade, a minha posição antes já era de observar a hospitalidade como um campo próprio e ainda nesse movimento de disputa com o turismo, mas na minha tese eu tive que, por uma questão procedimental, eu tive que tratá-la junto com o turismo. Mas se você olhar minhas considerações finais, eu coloquei lá, mesmo eu tendo considerado turismo e hospitalidade como um campo único, hospitalidade, caminho, né, eu tenho que defender também a minha origem enquanto mestrado e doutorado, né. Nesse campo, né, segundo Bourdieu, e que tu colocas muito bem, a tensão é parte. Sim. Né? A tensão, ela une e ela afasta o campo, né? Ela é centrífuga e centrífuga. Isso. O excesso de exposição da gastronomia em tempos recentes melhorou ou piorou essa situação? Partindo do princípio, do meu conceito defendido, que é um conceito muito bourdieusiano, de uma ótica muito bourdieusiana, nesse caso, eu acho que a problemática envolve uma problemática de mercado, da gastronomia, que acaba envolvendo claramente a pesquisa posteriormente. Então, quando eu defendo o conceito da minha tese de que a gastronomia é um campo e que eu enumero os agentes desse campo, que são os profissionais da área, a mídia e os consumidores, então a gente não pode descaracterizar a gastronomia enquanto pesquisa, desconsiderando que esses agentes eles estão diretamente relacionados com as decisões de pesquisa e de projetos de pesquisa que vão ser, de fato, decorrentes, né? Depois. Pode não acontecer naquele primeiro momento, mas pode se tornar uma tendência que vai acontecer, gerar interesses de pesquisa, né, posteriormente. Então, assim, eu que coordeno, acho que o maior evento de gastronomia, que é a MP Gastro, né, o Encontro de Pesquisa de Gastronomia do Brasil, esse ano a gente teve 100 trabalhos submetidos, e são só de gastronomia, a gente não tem viés nenhum de nenhuma área. Pode ter um método ou outro, um referencial ou outro de alguma área, mas o foco é a gastronomia. E quando a gente tem esses 100 trabalhos, eu percebo que eles seguem tendências de mercados também, e é normal, né, seguir. Eu vejo que, quando eu considero a minha pesquisa a partir da perspectiva bourdieusiana, eu supostamente estou ligando a pesquisa à prática da coisa também, porque o campo da gastronomia é o campo todo. A única coisa que eu fiz foi selecionar um aspecto do campo, que é o aspecto científico dele. Então, muitas vezes, na minha tese, eu vou discorrer no meu referencial o que é campo, né, na perspectiva de Bourdieu, vou tratar desse conceito de gastronomia enquanto um campo científico. Então, a gastronomia ela se torna, então, um objeto sobre um viés do campo científico, e aí sim eu começo a analisar esse objeto, né? Mas eu tento não descaracterizá-la do todo dela, porque ela
está envolvida numa prática, né? Ela está refém, muitas vezes, de mercado, e eu até comento isso diversas vezes nos resultados, que eu percebo que a própria formação, né, a graduação, ela é muito direta com o mercado, é muito ligada diretamente com o mercado. Então, é ali que a gente vê que a formação de graduação, ela gera determinados estigmas para a gastronomia que até acompanha pessoas no mestrado e doutorado posteriormente. Então, ajustar a gastronomia, vamos dizer assim, no sentido mais amplo e complexo da coisa, parte não só da pesquisa, né, mas também da própria prática dela no dia a dia do mercado e, especialmente, assim, na minha opinião, na formação da graduação. Eu só queria aproveitar esse teu gancho e perguntar, porque assim, eu não pesquiso gastronomia, eu não sou da área da gastronomia, o meu maior contato e único contato atualmente é a prof. Suzana, que fala de gastronomia. Mas, aqui na UX, a gente tem a área da hospitalidade, que é uma grande área que abarca, então, o turismo, a hotelaria, a gastronomia e os eventos. E dentro dela, o turismo é o único com bacharelado, os demais são tecnólogos. E dentro desses tecnólogos, a gente tem uma formação muito maior voltada ao mercado, apesar de que os bacharelados estão cada vez mais voltados ao mercado e contra a academia, né? Tem sido uma tensão desse campo. E como tu tem visto essa relação na teoria versus prática, na gastronomia, e mais além, como tu tem visto essa relação na tua tese, e a partir da tua tese, dessa relação entre gastronomia e o fato de não existir, até onde eu sei não existe, né? Foi uma tentativa, mas eu não sei se realmente se concretizou, o mestrado ou algum mestrado em gastronomia. Então, eu considerei como uma das forças heréticas essa permanência de professores, né, da área de formados em turismo e hospitalidade, muitas vezes, para formação de profissionais de gastronomia. O que eu identifiquei é que justamente ocorre essa estigmatização, porque, no caso, a gastronomia ela teve desenvolvimento enquanto formação superior bem difusa. Então, a gente tem na área de agrárias, tem na área de turismo, de hotelaria, tem na área de nutrição. Então, em cada local, cada faculdade, departamento onde ela foi sendo criada, a gente tem um caráter mais específico para a área mãe de onde ela surgiu. Então, o que eu vejo, no caso, advindo de um cenário onde, que Sul e Sudeste, por exemplo, nós temos que as faculdades de gastronomia, elas surgiram da hotelaria e turismo, então eu vejo que a gastronomia ela ficou muito eclusa ali dentro da noção de gastronomia enquanto atrativo turístico e quanto A e B, né, enquanto um subsetor ali da hotelaria. E, por vezes, ela continua sendo tratada dessa forma. Se a gente pega algumas pesquisas, né, que são submetidas, agora eu também estou como editor da revista Hospitalidade, então muitas vezes vem artigos para mim, eu estou na seção de gastronomia, então eu percebo que vem muitos artigos com esse viés de que a gastronomia é só um comércio, né, de alimentos e bebidas, ou que ela serve só para um conjunto de atrativos de uma determinada destino. Então, assim, isso continua sendo, e isso foi um apontamento que eu fiz como força de dominação, porque alguns pesquisadores, né, que eu entrevistei, ainda enumeravam a gastronomia enquanto um atrativo turístico de uma região, e era basicamente isso que eu conseguia extrair da pessoa, né? Ela só enxergava a gastronomia enquanto um componente do turismo ou da hotelaria. Então, partiu para ser bem triste para mim, que eu entendo a gastronomia um pouco maior, né? Mas a teoria e prática, acho que a gente teve alguns pesquisadores que comentaram que a gente precisava adotar mais o ensino em gastronomia de teoria. O problema aí parte de um outro problema, que é nós não temos teoria em gastronomia, né? Então a gente está fundando ainda diversas linhas de pensamento em gastronomia. Então, quando você me perguntou lá sobre a epistemologia, eu não posso dizer para você que a gente tem epistemologia própria, né, em gastronomia, porque a gente bebe ainda de muitas fontes. A nossa epistemologia, assim, é muito pragmática da coisa, né? Então, a gente vai produzir e, no máximo, a gente bebe de fontes de antropologia, de ciências dos alimentos, de várias. Então, eu acho que ainda falta um pouco de estruturação do campo. E aí vai te responder a última pergunta, que é
a pós-graduação. A pós-graduação, ela foi uma das forças heréticas identificadas também na pesquisa. Então, vários pesquisadores de fora que já tinham indicado que era importante desenvolver mestrados e doutorados em gastronomia, então eu tenho alguns pesquisadores que eu uso para esse argumento, eu identifiquei, então, que a gente tem agora o primeiro mestrado em gastronomia da UFC, da Universidade Federal do Ceará, que é o Paulo, é um querido, eu trabalho diretamente com ele no Empegastro, né, então ele é o coordenador, ele que propôs o curso, ele trabalha com bacharelado em gastronomia da UFC há muitos anos já, e ele que propôs o curso de gastronomia. Então, a própria fala dele, se você pegar o meu livro, que tem ele falando, que eu organizei, o livro que eu organizei, falando um pouco sobre a trajetória dele na propositura do curso, né, na proposição do APCN, do mestrado, ele demonstra o quanto foi difícil falar para a reitoria, quanto foi difícil falar para o conselho da CAPES, né, e o conselho de área da CAPES, especialmente, para aceitarem a proposta do curso, né, de mestrado em gastronomia. E ele, a princípio, estava atrelado à ciência dos alimentos, da área que é uma sub-área das ciências agrárias, e aí foi até um movimento muito benéfico da primeira recusa, né, porque eu acho que você, Felipe, deve ter ouvido falar. Então, existiu uma primeira recusa do mestrado, justamente porque a ciência dos alimentos não reconhece, e aí entra um outro ponto muito, muito tenso da tese, que é as pessoas, muitas vezes, de algumas outras áreas, estudam gastronomia, mas elas não querem admitir que estudam gastronomia, não usam nem o termo gastronomia no trabalho. Tá? Então, assim, a gente tem essa dinâmica na nutrição, tem essa dinâmica na ciência dos alimentos. No turismo e hospitalidade, a gente já mudou A e B, muitas mudanças de A e B para gastronomia, então, assim, as pessoas começam a falar, bom, vamos contribuir de alguma forma aqui, né? Mas, então, essa mudança da ciência dos alimentos para a interdisciplinar da CAPES foi um benefício gigantesco, porque a gastronomia, ela não podia nascer de uma área outra, ela não podia, ela não tem essa condição de nascer dessa área, de outra área. Mas aí entra uma outra perspectiva, mesmo sendo uma força herética, né, essa criação do mestrado e a criação do mestrado em AEB da UAM, e também as linhas de pesquisa que são inseridas nos PPGs, né, de outras áreas. Então, a Univale está com essa propositura, nós da UAM estamos propondo também uma terceira linha, que é voltar na gastronomia. Então, tudo isso são forças heréticas que a gente vê no campo, são forças que a gastronomia está ganhando força. Só para vocês terem noção, aí nós temos hoje Taina Chau, que é da História Comparada da UFRJ, e Everton Simon, que é da Unisc, que somos graduados em gastronomia e estamos enquanto professores de programas de pós-graduação. Claro, Suzana Gastal mesmo é uma referência para a gente, Marie Henriqueta também. Então, essas pessoas que antecederam a nós no sentido de trazer a gastronomia para a discussão, né, para a luz aí de outras áreas, fizeram, de fato, nos trouxeram até aqui e trouxeram a possibilidade da gente mostrar que a gastronomia pode se tornar um pouco mais autônoma. Então, eu fiquei feliz quando o Paulo fez essa mudança do mestrado para ciências dos alimentos, para gastronomia. Porém, a linha de pesquisa ainda assim me continua um pouco assim, será que é isso que é gastronomia? Porque todo mestrado tem que ter linhas de pesquisa bem definidas, área de concentração e tudo mais, coerência das pesquisas que saem dali. E ainda assim, o corpo docente desse mestrado, ele é muito voltado para ciências dos alimentos. Então, assim, mesmo com uma grande força herética que emerge do campo, ela ainda pode ser questionada. Bem, nós estamos chegando ao nosso deadline, né, ao nosso tempo, então nós temos sempre uma última pergunta que nós chamamos, tipo, nossos comerciais, né, ou no caso dos seus comerciais. Por que ler a tua tese? Bom, minha tese, como eu acho que já comentei, ela, apesar de estudar gastronomia, né, enquanto um campo, o principal foco dela foi demonstrar e trazer à luz as dinâmicas que os campos sofrem entre si, né, e deixar um pouco mais clara as estruturas dessas dinâmicas. Então, o que está em jogo, e aí eu uso o jogo como um termo proposital aqui, é um jogo, segundo Bourdieu, é uma luta, é um jogo. O que está acontecendo na relação entre esses campos que fazem com que eles, de fato, possuam poder ou não para definir as suas regras, os seus hábitos, né, de pensamento, e aí gera novas epistemologias, novos métodos, novas teorias. Então, a minha tese, ela
apesar de ser muito voltada para a gastronomia, ela pode servir para pessoas que querem estudar turismo, estudar hospitalidade enquanto campo, de começar a elencar algumas categorias de que, olha, eu tenho que prestar atenção, por exemplo, nas linhas de pesquisa dos programas. Eu tenho que prestar atenção às linhas editoriais dos periódicos. Eu tenho que ver as linhas que as agências de fomento, né, permitem submissão de projetos. Então, todas essas condições objetivas, como fala o Bourdieu, e também as condições epistemológicas, né, de luta simbólica do campo, acho que elas ficam um pouco mais elucidadas na minha tese, e isso acho que ajuda bastante alguém que queira analisar isso. Então, veja um turismólogo que quer estudar a distância do turismo com o marketing, por exemplo. Então, o que diferencia turismo de marketing? Né? Ou o que diferencia turismo de hospitalidade? Até onde vai um campo ou outro? Ou o que está influenciando esses campos a se juntarem ou se separarem? Então, acho que ela serve de base para as pessoas pensarem nas estruturas e pensarem especialmente um pouco mais no hábitos, sabe, Suzana? Porque o hábitos, ele é muito inerente a todos nós que fazemos pesquisa. A gente tem nossas próprias premissas, nossos próprios preferenciais de teoria e método, só que muitas vezes a gente não percebe que essas escolhas nossas enquanto pesquisadores, elas influenciam demais o desenvolvimento do campo. Eu acho que a ideia da tese é trazer à luz olha, presta atenção, as suas decisões e a sua representação enquanto agente ativo desse campo, elas trazem muitas consequências para ele, seja benéficas ou maléficas, seja lá o que você queira entender sobre esses dois termos. Bem, muito bem, obrigada, Rafael, obrigada, Felipe. Agora vamos à leitura da tese. Ela está disponível, né? Está online? Está disponível. Uhum. Tá? Então, o Rafael já tem alguns artigos publicados, né, ao longo do seu processo de reflexão para a tese, e sobre a tese também já, né, Rafael? Sim, e está saindo mais 2 também sobre a tese. Ótimo. Então, alta disponibilidade, e nós estamos aqui apenas abrindo a discussão, e vamos continuar a ela. Então, antes de terminar, a frase de sempre, né, inscreva-se no canal, ative o sininho, dê seu like, que nós ficaremos muito felizes com isso. Então, até a próxima. Obrigada a todos. O podcast Docs Tour é promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Turismo e Hospitalidade da Universidade de Caxias do Sul e pela revista Rosa dos Ventos Turismo e Hospitalidade, sob a coordenação da doutora Suzana Gastal e do doutorando Felipe Zaltron de Sá.